Hoje nós vamos falar sobre vendas e vamos falar com um dos grandes especialistas aqui no Brasil sobre esse tema, que com certeza é muito importante na sua empresa. Fique ligado no Café Corporativo de hoje. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país. Café Corporativo aqui no canal 25, chegando aqui no final do ano de 2019, e nós estamos hoje recebendo aqui, além de uma pessoa especialista no assunto, um grande amigo e que já fez parte também da programação aqui do canal 25, que é o nosso brother Murilo Bronzeri, que foi apresentador aqui do programa de esportes aqui no canal, né? Exatamente, Aguinaldo. Que privilégio enorme estar aqui nessa casa especial onde apresentamos o placar eletrônico. Privilégio estar com você aqui, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, e para falar daquilo que a gente é apaixonado, que é vendas, né? Quase não tem muita experiência em vendas aqui, né? Um pouquinho. Pouquinho? 25 anos, né? 25 anos, Aguinaldo. 25 anos já é uma vida, né? E é muito interessante que a gente hoje mistura muito vendas com educação, né? Porque no Brasil, que a gente tanto fala em investir em educação, o que a gente busca fazer é realmente educar as pessoas para poder vender o seu produto, o seu serviço dentro das empresas. Para uma coisa que é fundamental. O Murilo Bronzeri, ele tem 25 anos de área comercial, há 5 anos ele se tornou profissional de mercado, né, para treinamento em vendas. Quer dizer, na realidade, treinamento nós já fazíamos há muitos anos já, mais de 20, né? Sim. Mas há 5 anos atrás você se tornou um profissional de mercado, treinando diversas empresas, correto, Murilo? Exatamente. Murilo já foi diretor de grandes empresas e hoje ele é empresário responsável pelo sucesso e formação de muitos outros profissionais. E aí eu te pergunto, como é que é o seu trabalho? Você trabalha baseado nos erros que você vê no mercado ou você trabalha baseado num objetivo final seu, com o seu profissional? O que a gente vê, Aguinaldo, que nós estamos falando, é desvios que existem na área comercial hoje, pós-tecnologia. Muitas vezes você está falando ali em marketing, em geração de leads, e o que acontece com o pós-leads dentro das empresas, o que fazer com o lead, o que fazer com o cliente, como você desenvolve a relação e tratamento com ele ali nas reuniões e performance final. Então, muitas empresas nos pedem para treinar os gestores, muitas empresas nos pedem para treinar a equipe e muitas empresas nos pedem para invadir a operação. Então, isso é feito um diagnóstico e à medida que esse diagnóstico é feito, a gente entende o que é melhor para esta empresa, para este produto e para esse serviço, para dar melhores resultados. O que você está dizendo é que antigamente a gente tinha um padrão de trabalho, onde o vendedor raiz, eu sei que você usa esse termo, ele já tinha um padrão de trabalho e com a vinda da tecnologia ele relaxou. Ele se perdeu? Digamos assim, Aguinaldo, que é um desvio, entendeu? O vendedor passa, eu falo ali de mentalidade, né? O vendedor passa o dia inteiro tomando não. O dia inteiro o cliente tem, obviamente, compromissos, muitas vezes some, desaparece, pede desconto. Então você imagina você passar o dia todo, você tem desconto? Você me dá desconto? Você me dá desconto? No final do dia o vendedor está pedindo desconto para o gerente. Então, muitas vezes, é mais fácil pedir desconto para o gerente, para o diretor da empresa, do que não dar para o cliente. Então, a gente tem que cuidar da mente desse vendedor. Como é que ele descansa? Como que ele está zerado no outro dia, renovado para trabalhar? Qual é a performance dele com este cliente, com esse pós-lead? E muitas vezes equação de desempenho, né? Que isso daí é um pecado mortal de processo. Qual é a equação de desempenho que a empresa tem no dia a dia dela em números mesmo? E isso as empresas, poucas delas têm hoje. Então você é uma pessoa que ensina a trabalhar com números, com estatística. Exatamente. Ou seja, o aumento das minhas vendas não é meramente pelo meu talento, e sim pela quantidade de trabalho que eu desenvolvo. Exatamente. O que a gente fala de equação de desempenho é assim, toda empresa tem que ter um número, que é quantos clientes eu atendi, quantas visitas eu marquei, se for visita, né, não sei o nome, e quantos clientes eu fechei no final do mês.
você tem que ter indicadores de desempenho. Então, primeira coisa, você vai mapear os indicadores de desempenho e você vai saber onde você vai atacar o erro de cada empresa. Então, o que a gente percebe é que esse indicador precisa ter mensal. Muitas vezes você vai numa empresa, ele não tem os indicadores do ano passado, ou seja, eu não sei por que eu vou trabalhar esse mês, qual o número a atingir. Então, isso é uma implantação que demora um pouco para fazer, mas depois você consegue aculturar ela dentro da empresa. Normalmente, quando a gente estabelece a meta de um determinado mês, nós estabelecemos baseado no mesmo mês do ano passado, principalmente o comércio, que tem sazonalidade. Sim. Faz sentido isso? Faz, total. Baseia-se no ano passado, retrasado, que é uma tendência, baseia-se também no que aconteceu o mês passado, que é outra tendência, baseia-se na economia que nós estamos vivendo no país, mas precisa, a gente fala, né, o início ali do dia 1, no dia 1, 8 horas da manhã, tem que ter uma reunião de planejamento estratégico do mês. O que vai ser esse mês? Então, o que foi o ano passado nesse mesmo mês? Teve essa reunião de planejamento estratégico, o que foi atingido no mês passado, do ano passado também. As empresas não têm um parâmetro, ela não sabe onde quer chegar. Eu chamo de Waze da área comercial. Né? Se você não ligar o Waze e não escrever qual é o seu destino e onde você está, você não tem, né, onde querer chegar. Não é só atender pessoas. Você tem que ter ali uma meta mesmo estabelecida. É fundamental a gente saber da onde a gente parte, né? Porque eu posso pegar uma equipe que está num ponto mais elevado de evolução, ou outra equipe que está mais iniciante. É Exatamente. Isso? Tem que ter todo o parâmetro que você está falando. O mesmo mês do ano passado, se a equipe é iniciante, quais são os 3 primeiros meses. São indicadores de desempenho onde você mapeia o radar ali da empresa. Você tem um conhecimento e você aí vai adotar o caminho que você vai levar. Então, o que a gente vê é que não tem esse planejamento, não tem equação de desempenho e não é só atender. Eu vejo muito, trabalha-se consequência. O que aconteceu, mas eu não trabalho a causa. Eu preciso fazer a causa, eu não preciso só medir a consequência. Então, o mês foi bom, o mês foi ruim, o mês foi médio, mas por que foi? Vamos analisar os indicadores e os números para isso acontecer. Muitas vezes a empresa precisa ter mais cliente entrando, é um indicador. Muitas vezes ela precisa aumentar o ticket médio do produto dela, é outro indicador. Muitas vezes ela precisa deixar o gerente mais experiente, é outro. Então, cada indicador você tem que mapear ali para fazer a implantação. E quais são os fatores principais que fazem uma equipe não performar? Pessoas. Né? Aí, Aguinaldo, aí é exatamente o que você falou de vivência mesmo, de experiência, porque a gestão de pessoas é a maior habilidade que hoje uma empresa tem que ter, independente da tecnologia que ela use, né? Porque tecnologia e gestão humana elas têm que andar casadas e elas estão completamente descasadas hoje. Então terminou a tecnologia, entrou a gestão humana, que é a gestão do líder, como fazer uma equipe andar, lidar com egos, vaidades. E isso muitas vezes, eu tenho um chavão que eu falo para as empresas, né? O inimigo está lá fora. A convivência deles gera muitas vezes rivalidade. E ele não percebe que está gerando rivalidade e competitividade interna. Que ele está prejudicando o colega de trabalho que é da equipe dele. Exato, porque o inimigo está lá fora. O inimigo quem é? É a concorrência, entendeu? O inimigo é o mercado, o inimigo é a competitividade do mercado. E muitas vezes a empresa brigou dentro. Então nem chegou lá. Quer dizer, o clima organizacional está ruim, as pessoas são inimigas dentro da própria organização, ou seja, vaidade é um fator que leva a isso também, né? Gestão de pessoas que está incluso, né? Vaidade, motivação. Nós, em área comercial, tá falando profundamente em área comercial ali, a gente fala de 3 indicadores que eu adoto para a empresa, que é a ambição, que é o tamanho da fome do cara ali, que é a competitividade. Você percebe quando você vai assistir um jogo de futebol, basquete, vôlei profissional ali, a competitividade absurda e o motivo da ação, os porquês que tem. Então você mede a área comercial com esses 3 indicadores, facilita muito o nosso trabalho. Muito bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Na volta do intervalo a gente vai focar em motivação. Fechado? Show de bola. Até daqui a pouco.
Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, segundo bloco, a gente acabou de ver aqui o comercial da nossa Comfort Mix. Nossos amigos aí, André, Giovana, pessoal que trabalha muito perto da gente aqui, muito obrigado por estar conosco aqui, por estarem aqui conosco no café. Voltando aqui com o Murilo Bronzeri, né? Um cara que eu conheci aí esses dias, né, Murilo? Deixar claro para todos vocês que eu tive um pequeno estágio no Banco do Brasil, com 21 anos, 20 para 21, e o Aguinaldo foi o meu primeiro gerente comercial. O primeiro gerente que realmente começou a me ensinar ali área comercial, que me deu o primeiro treinamento de área comercial. Então, deixar registrado minha gratidão para você, que isso faz muita diferença aí, a gente agradecer as pessoas que nos ajudaram na carreira, né? E você foi um cara que me ajudou muito. Não, eu acredito que você já devolveu isso tudo nessa mesma época aí, né? Nós vivemos aí, nós comemos muito sal juntos, né? Anos 90, né? E realmente foi um baita de um parceiro profissional. Até fico um tanto que emocionado aqui, porque foi uma fase... Claro, sem dúvida. A gente venceu muitas batalhas naquela Crescemos época. Muito, Crescemos né? muito, com certeza. Amadurecemos muito. Foi muito bom mesmo. Bom. Murilo, a pergunta é, motivação é fundamental ou é balela? Porque o sujeito trabalha, vende, recebe pela venda. Por que eu preciso cuidar da motivação do meu vendedor? Aguinaldo, se você pegar profundamente ali o motivo da ação, né? Se você for buscar realmente a palavra, o porquê que o cara está lá, eu falei de ambição, competitividade e motivação, mas que estão todos interligados. O vendedor tem que ser aquele cara que realmente está buscando algo a mais. Ele tem que gostar de comissão, curtir comissão, porque tudo aquilo que a gente faz para receber, nós vamos transformar em conforto para a nossa família, numa viagem, em trocar um carro, em um imóvel, aquilo que ele mais gosta de fazer, que é a vida dele, né? Que é um churrasco, que é um prêmio, que é uma viagem, o que ele quiser. Então é fundamental que tenha um clima organizacional, mas não confundir só motivação com entusiasmo, com alegria. A motivação é muito mais do que isso, né? A motivação é qual é o motivo? O que faz você acordar felizão mesmo? O que te tira da cama? O que faz você estar alucinado por um alvo, por uma meta? É muito mais do que apenas só ter uma equipe ali alegre, motivada. Então é fundamental. Agora, como mexer com essa motivação, que é o grande desafio das empresas hoje. O que a gente mais percebe, você vai em lojas, vai em empresas e você percebe que o vendedor não está nesse estado de espírito assim, realmente inabalável, né? Que a gente chama de fé inabalável. Não, com certeza. Agora, para o líder, é importante ele ter a capacidade de diagnosticar o que é que motiva a sua equipe, porque é muito comum o líder trazer ferramentas que o motivam, sim, mas que não necessariamente motiva quem está com ele. É isso? Sim. Como você falou, Aguinaldo, até no primeiro bloco, o mercado mudou muito, muito. Tudo mudou em relação à tecnologia. Então hoje a gente fala de venda consultiva, né? Não ser uma venda só que você explica produto, mas você tem que dar uma consultoria. O gerente, o diretor da empresa tem que estar preparado para também conduzir, ser um excelente gestor de pessoas. Por isso que a gente fala em estudar educação corporativa, educação comercial, e não tem. Eu quero fazer uma faculdade de venda. Não tem, entendeu? E a gente vê que muitas vezes o gestor ele se sente sozinho. O que eu faço amanhã? O que eu faço na reunião? O que eu faço na reunião de resultado? Como eu motivo aquele? Como eu motivo fulano, beltrano? Porque são pessoas diferentes. Ele precisa estudar. Os empresários precisam conhecer internamente suas empresas. E muitas vezes ele não estuda o que a empresa dele faz. O que a gente mais vê no mercado é que não tem um conhecimento do que a empresa dele é. Pensando dentro da caixa. Entendeu? É limitado, muito pensando né? fora. Tá, você estudou sua empresa?
Você estudou seus 3 principais concorrentes, como eles atendem, o que eles fazem, qual o preço que eles têm, por quê, qual a matéria-prima, mão de obra, qual o serviço que... Não. E mais, o que você pode fazer além daquilo que o concorrente faz, né? Porque muitas vezes eu percebo também que a empresa ela fica muito limitada a fazer aquilo que o mercado já faz. Sim. O meu mercado é assim mesmo. E nós, profissionais de treinamento, nós temos dificuldade de, muitas vezes, mudar a mentalidade do dono, do líder, do diretor. Né? Não é nem, a equipe talvez até seja mais fácil, mas primeiro tem que mudar a mentalidade daquela pessoa que carrega um paradigma do tipo, lá atrás eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Tá, mas o mercado mudou. Sim, tudo mudou, né? O mundo mudou e realmente deu certo por um certo período, mas... O que dá certo é 2019, o que vai dar certo em 2020, o que vai dar certo em 2021. A gente, obviamente, não tem tempo aqui de falar de mudanças, mas são muito radicais, Aguinaldo, muito. O que você fazia há 3 meses atrás já não serve mais. Em muitos casos não serve mais. É outra coisa que eu quero deixar assim, muito registrado. O cara fica buscando diferencial lá na China. O diferencial dele está no atendimento, que faz parte da área comercial. Atendimento é diferencial de toda empresa. Muita gente aqui em Jundiaí vai comprar em São Paulo e Campinas ainda, que a gente ouvia isso há 20 anos atrás, porque não tem um atendimento personalizado campeão aqui para fazer o cara estar aqui. Então, cuida do atendimento da empresa, o atendimento interno, ele é fundamental e é pensar dentro. Pensa dentro da sua empresa, estuda a sua empresa. É o que eu falo para todo empresário, você estudou a sua empresa? Eu vou estudar com você. E aí o estudo revela. Aí ele revela e fala, nossa, não tinha... você não estuda? Tem que estudar. Educação. Né? E repara que melhora o atendimento, destaca, né? Porque onde todo o atendimento é ruim, se tem um que é bom, esse um... Aliás, se tem um que é mais ou menos, ele já se destaca. Nós chegamos a um ponto onde a gente elogia o mais ou menos, né? De tão ruim que está o atendimento de uma maneira geral. Murilo, outra coisa que eu queria te perguntar... O sujeito ele vive muito de passado, né? Eu percebo pessoas falando assim, não, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Tem um termo que a gente usa que é o herói cansado, né? Ele fala muito dos dragões que ele já matou, mas hoje em dia ele não tem matado tanto dragão. É importante a gente viver no presente? Se você estiver atuando, se estiver ali guerreiro, campeão, é viver o mês, é viver o hoje. Eu digo... As vitórias são seu currículo, né? São tendências, são provas que você fez, mas você tem que vivê-la de novo. Então, o que muitas vezes a gente vê é o cara falando em 2014, em 2012, parabéns, né? Se você contar os logros aqui do passado, mas está fazendo isso hoje, na atualidade você continua vivendo isso, a gente fala de renovo, né? O carro novo não faz barulho, o carro novo ele não quebra, o carro novo tem cheiro bom. Então a mente nova também não faz barulho, a mente nova também ela não quebra. E isso tem que estar sempre se renovando ali. Como tem exercícios para você fazer dentro da empresa com os empresários, com os vendedores, para ele estar renovado no outro dia. Senão ele está o cavalão cansado mesmo. Com certeza. Murilo, você falou aqui que não existe uma faculdade de vendas, né? Realmente não existe. Mas existe como aprender a vender. Vender não é aquele negócio que o sujeito nasce com essa capacidade. Ele aprende, existe técnica, correto? Sim. Aguinaldo, todos nós vendemos. Você vende imagem, todo mundo vendeu um carro na vida, vendeu um videogame, vendeu um sapato, todo mundo já vendeu. Você vai no médico, ele vai te dar ali uma imagem do diagnóstico através de uma venda. É que a palavra venda machuca muitas profissões. Nós chamamos de comunicação para que a pessoa não fique machucada. O que você comunica? Venda é comunicar. Qual é a comunicação que você passa no seu semblante, na tua postura, no teu comportamento, e como você anda, como você se veste, entendeu? Em cursos de oratória, em cursos de ouvitória, aprender a ouvir também, aprender a falar. Então, a venda ela é uma concepção geral e sempre é treinada. É claro que tem pessoas que são mais desinibidas, têm mais facilidade em comunicar e outras não. Agora, aprender tem muitas técnicas, sim. E é interessante que você falou de escutar, de ouvir, né? Um dos passos da venda é identificar a necessidade ou o perfil do cliente ou aquilo que o cliente está buscando, né? Porque é muito comum o cliente chegar com uma ideia e eu quero oferecer outra. Eu ofereço aquilo que eu tenho, mas às vezes aquilo que eu tenho não empolga aquela pessoa. Então, preciso ouvir. Faz sentido? Na concepção ali exata de trabalho de venda, todo excelente vendedor começa perguntando.
Então, primeiro é o diagnóstico do que o meu cliente quer, do que ele deseja. Então. Exatamente. Como você vai numa consulta, você machucou o dedo, como foi? Você caiu, você fez gelo, você tomou anti-inflamatório, foi ontem, foi hoje. Depois vai fazer um raio-x para te dar um diagnóstico. É exatamente a mesma coisa. Quanto mais perguntas de conhecimento do que ele busca, do que ele quer, do que ele deseja, porque a partir do momento que o cliente entra na tua empresa, você tem que resolver o problema dele, não o seu. Ou Você tem seja, que servir. Né? Vamos resolver o problema do cliente, para que ele saia daqui satisfeito e volte a me procurar no momento que ele tiver. O problema passou a ser nosso. Ele entrou com um problema, o problema agora é nosso. E ele procurou você, que a gente volta a falar de atendimento, ele procurou você. Dentro de milhões de empresas CNPJs, ele procurou a sua. Ele te ligou. Ele te falou assim, você pode me ajudar? É isso que ele está pedindo. Nesse momento, o vendedor tem que intervir muito. A empresa tem que intervir para poder ajudá-lo. E quanto mais ajuda, mais venda você consegue. Né? Maravilha. Murilo, nosso tempo está estourando aqui. Nós vamos fazer mais um intervalinho aqui. Na volta do intervalo, a gente volta com um presentinho aqui para o nosso Show de bola, um prazer entrevistado. enorme. Show. Até daqui a pouco. Você sabe para que serve uma patente? Patente é um documento, é um título legal, mas serve para proteger aquilo que você pesquisou, desenvolveu, proteger a sua tecnologia. E com essa patente, você licencia, você obtém royalty, é a sua forma de ser pago pela sua pesquisa, pelo seu desenvolvimento. Eu sou Adalto Emerenciano, especialista em propriedade intelectual. Mais cafeína aqui no Café Corporativo. A gente acabou de ver aqui o comercial da Icamp e eu venho entregar aqui os presentes da Icamp para o nosso amigo aqui, para o meu amigo Murilo Bronzelli. Obrigado. Grande amigo. Cartãozinho aqui da Icamp. Obrigado pelo carinho, pessoal da Icamp aí. Obrigado. E tem mais aqui, tem uma tábua de churrasco aqui. Isso aqui é para convidar aí sim, hein? os amigos. E eu gosto de um churrasquinho, hein? E sabe fazer? Hã? Sei fazer, né, Aguinaldo? Você tem que ir, né, Aguinaldo? Fazer um churrasquinho. Obrigado, pessoal da Icamp aí. Muito legal, Murilo. Murilo é uma pessoa especialista nessa arte, né? Nessa arte que não é tanto uma arte, que é uma técnica, que é uma sequência de técnicas, que é a área comercial. E algumas coisas do que o Murilo falou aqui me inspiram também. Por exemplo, quando você fala que o inimigo está lá fora, né? Eu percebo que muito profissional de vendas, ele começa, quando você fala em pedir desconto, né? Ele começa a se doer com muitas vezes uma não dor, né, do seu cliente. Ou seja, o cliente especula e o vendedor acredita naquela especulação ou acredita na desculpa que o cliente dá. Muitas vezes o cliente dá uma desculpa porque ele quer fugir daquele momento de pressão, não é isso, Murilo? Sim. Ele não quer viver aquele momento de pressão. Num determinado momento a gente comparou isso à síndrome de Estocolmo, quer dizer, onde o sequestrado ele começa a defender o sequestrador, né? Sim. Quer dizer, seu cliente está dando uma desculpa para você e você está dando razão a ele. Isso acontece? Com certeza acontece demais, mas é o que a gente está falando, Reinaldo. Primeiro, a empresa tem que saber se ela vende o produto dela por valor e preço, se ela vende por custo-benefício ou se ela vende por investimento-gasto. Precisa descobrir e a empresa entender. Porque eu posso vender por preço. Exatamente. Existem produtos que são preço. Exatamente. Mas a empresa precisa saber. E aí treinar o cara, porque o que a gente está falando, Aguinaldo, é dessa convivência, esse relacionamento de sistema de o vendedor fica assim, não é culpado, ninguém está julgando nada. O que eu faço para não ficar assim? Aí existem exercícios técnicos para você fazer com que ele defenda a empresa e não defenda o que ele ouve todo dia. Tem que fazer um exercício todo dia, uma higiene mental todos os dias. Não é isso? Eu recebo lixo, exatamente, transformo isso em coisa boa. Tem que fazer isso na vida, né? Com quem você convive, né, vai ser seus hábitos. Então, o vendedor também. Se ele não tiver convivência vitoriosa, convivência com paixão pelo produto dele, os hábitos dele vão desviar, mas isso é um assunto que vai embora, né? Vai embora muito. Como a gente não tem tempo, nós ficamos hoje por aqui com a mensagem de que muitas vezes você deixa de vender porque você se rendeu aos resultados negativos. Você se acostumou e aceitou os resultados
negativos. E nós não podemos aceitar aquilo que não nos faz bem. Vamos procurar aquilo que faz bem. E Murilo, muito obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer estar com você aqui hoje no Café Corporativo, extremamente produtivo. Obrigado, Aguinaldo. Privilégio todo meu de estar aqui com vocês, essa casa, e você, minha eterna gratidão aí, Deus te campeão, abençoe tá? sempre, tá? Amém, amém a todos nós. E você que está em casa, acesse as páginas do Café Corporativo, em especial nosso YouTube, onde todos os nossos programas estão lá, arquivados. Você pode buscar a qualquer momento, qualquer programa antigo, inclusive esse, que já vai para o YouTube também. Até a próxima semana aqui no Canal 25. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país.